Uma garota pobre confundiu seu novo chefe milionário com um garçom, e o que ele fez, surpreendeu a todos. Antes de começarmos a história, diga-nos nos comentários, de que cidade você está assistindo. Aproveita a história. Livia odiava eventos corporativos. Seus saltos altos machucavam, seu vestido alugado estava apertado. Ela estava apenas em seu segundo mês na empresa, mas mesmo assim, lá estava ela, em um salão de festas lotado, tentando parecer confiante na noite em que o novo CEO fazia sua primeira aparição oficial. Haja como se estivesse confortável. Haja como se soubesse o que está fazendo. Finja que este copo de suco de laranja é champanhe importado. Ela continuava repetindo para si mesma, sorrindo com o copo nas mãos. Um homem passou por ela, smoking preto, postura perfeita. Garçom, ela chamou com confiança. Poderia-me trazer uma taça de champanhe, por favor? O homem parou, virou-se lentamente e encarou, como se tivesse acabado de ouvir alguém dizer que o céu é verde. O silêncio durou vários longos e estranhos segundos. Ele a olhou, como se tentasse descobrir se aquilo era algum tipo de piada. Livia, sem se abalar, acrescentou com um sorriso atrevido, certifique-se de que esteja gelado, ok? Ele piscou lentamente, uma mistura de surpresa e curiosidade em seus olhos, mas não disse nada. Ele simplesmente assentiu e caminhou até o bar. Alguns minutos depois, ele voltou. Entregou-lhe a taça, ainda com aquela expressão confusa, como se não tivesse certeza se aquilo era real. Seu champanhe, disse ele, olhando para ela com um brilho indecifrável nos olhos. Obrigada, garçom estiloso, você é eficiente, rápido, bonito. Se algum dia se cansar de carregar bandejas, me avise, vou-te recomendar para um restaurante 5 estrelas. Ele ergueu uma sobrancelha, sem saber se ria ou se ofendia. Bom saber. Ela deu um gole, cheia de atitude. A propósito, você tem aquele olhar, de quem julga em silêncio, estou certa. Não estou julgando, apenas curioso. Curioso sobre o quê? Você é a primeira pessoa a me dar uma ordem hoje. Então você provavelmente precisa de mais ordens. Fique aí e tente sorrir mais. Ele riu, uma risada suave, do tipo que as pessoas tentam esconder, mas não conseguem evitar de mostrar nos olhos. Você é nova aqui. E você é observador, ou talvez apenas bom com rostos, ou talvez apenas bom em parecer cheio de si. Ela retrucou, dando outro gole ousado. Ele olhou para o copo dela, depois para ela. Aproveita a noite, senhorita. Livia. Livia. Ele repetiu lentamente, como quem prova um novo sabor. Até mais. Ele se virou e se afastou, deixando para trás um rastro de perfume caro e uma confusão total. Livia ficou ali, sorrindo para si mesma. O garçom mais arrogante que já conheci, mas eficiente. Antes que ela pudesse se recompor, as luzes diminuíram, a música de fundo desapareceu, substituída por uma voz no microfone. Boa noite a todos. É com grande prazer que damos as boas-vindas ao novo CEO da nossa empresa. Senhoras e senhores, por favor, uma salva de palmas para Nicholas Smith. Aplausos, flashes de câmaras, celulares para o alto. Todos se viraram para o palco. Todos, exceto Livia. Seu copo congelou no ar, sua respiração ficou presa no peito. O mundo parou por 2 segundos, porque o homem que subia ao palco era ele. O garçom. O suposto garçom. Nicholas Smith. O novo CEO. Ela não piscou, não respirou, apenas olhou em choque. Ele pegou o microfone com facilidade, percorreu o salão com os olhos e, claro, a encontrou na multidão. E então, ele sorriu. Não um sorriso qualquer. Era o mesmo sorriso de canto de boca, calmo, divertido, intrigado, de poucos minutos atrás. Livia engasgou com a própria respiração. Ela tossiu, tentando agir como se estivesse apenas comovida com a entrada do novo CEO. Algumas pessoas olharam. Uma senhora lhe ofereceu água. Ela dispensou com um gesto que dizia, estou bem, só morrendo por dentro. Brilhante, Livia, ela sussurrou para si mesma. Você acabou de mandar o CEO buscar champanhe. Parabéns pela sua carreira promissora. Livia não ouviu uma palavra do discurso. A voz de Nicholas do palco se misturava com o zumbido em seus ouvidos. A cada frase que ele falava naquele tom firme, ela desejava mais e mais poder se esconder debaixo da mesa de aperitivos. Quero agradecer ao conselho e a cada membro da equipe pela confiança. Nosso futuro será construído com ousadia, clareza e trabalho em equipe. A única coisa que ecoava na cabeça de Livia era, você chamou o CEO de garçom. Você disse a ele para sorrir mais.
Você lhe ofereceu um emprego em um restaurante. Quando o discurso terminou, os aplausos voltaram e Nicolas desceu calmamente do palco, cumprimentando alguns executivos. Livia já havia se virado, caminhando rapidamente em direção à saída. Ela precisava desaparecer, respirar, fingir que nunca existiu. Livia. Ela se virou como alguém pego roubando. Era Clara, do RH. Ei, você viu aquilo? Que homem, hein? Elegante, direto, mas com tanta presença. Clara se abanava com um guardanapo. Se eu soubesse que o CEO era assim, teria usado mais rímel. Sim. Bastante surpreendente, Livia tentou sorrir, mas seu rosto parecia congelado. Você está bem? Parece pálida. Eu só preciso de um pouco de ar. Acho que o champanhe foi muito forte. Clara assentiu e pegou o celular. Vá em frente. Se precisar de algo, mande uma mensagem no WhatsApp. Livia escapou para o lobby do hotel e se encostou em uma coluna de mármore. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Talvez Nicolas nem a tivesse reconhecido. Talvez ele fosse o tipo de CEO que encontra tantas pessoas todos os dias que não se lembra de rostos. Talvez. Seu telefone vibrou. Uma mensagem da assistente administrativa. Reunião da equipe de marketing amanhã às 10 horas, presença obrigatória. O CEO estará presente. Ela apertou o botão de desligar. Ela não queria pensar no amanhã. Ela só queria voltar cerca de 30 minutos no tempo. O escritório estava quieto demais. As luzes brancas, o zumbido constante do ar-condicionado e o som distante da digitação criavam uma atmosfera tensa para Livia. Eram 9h50. Ela ajustou a blusa pela terceira vez, prendeu o cabelo em um coque que chamava de look não estou tentando impressionar ninguém, e foi para a sala de reuniões. Pelo menos 20 pessoas já estavam lá. Ela se sentou o mais longe possível da cabeceira da mesa. Exatamente às 10 horas, a porta se abriu. Nicolas entrou. Terno escuro, expressão neutra, olhar firme. E para o horror de Livia, seus olhos foram direto para ela. Não foi apenas um olhar. Foi um olhar que dizia, eu sei exatamente quem você é. Nicolas começou a reunião de forma direta. Falou sobre metas, a nova fase da empresa e as próximas mudanças. Ele passou por cada departamento, fez perguntas inteligentes e tomou notas. Então ele chegou à equipe de marketing. Temos um grande desafio aqui, disse ele. A comunicação interna precisa ser mais eficaz, e o tom da marca precisa parecer mais humano. Livia desejou poder desaparecer. A propósito, Nicolas colocou as mãos na mesa e se inclinou um pouco para a frente. Gostaria de falar com Livia Moreira, se possível, em particular. Foi como se o ar tivesse sido arrancado de seu peito. Todos os olhos se viraram para ela. Claro, Sr. Smith, respondeu o gerente antes que Livia pudesse dizer qualquer coisa. Nicolas se afastou e apontou sutilmente para a porta. Ela se levantou, tentando parecer calma, mas a nuca dela queimava de vergonha. Eles caminharam pelo corredor em silêncio até chegarem à porta do escritório do presidente. Ele a abriu, deu espaço para ela entrar primeiro e fechou a porta atrás deles. Você sempre faz os homens fazerem o que você quer? Ele perguntou, sentando-se calmamente atrás da mesa. Os olhos de Livia se arregalaram. Desculpe. Eu juro que eu. Relaxe. Eu não estou chateado. Ele a olhou por um momento. Apenas curioso. Sobre o quê? Sobre sua ousadia. Não é muito comum. Eu pensei que você fazia parte da equipe. Eu juro. Eu não tive a intenção de ofender. Foi natural. Foi espontâneo e, por alguma razão, achei interessante. Ela piscou. Interessante. Você não tentou me impressionar, ou me bajular, ou fingir que sabia quem eu era. Você foi honesta, direta, talvez um pouco ousada. Ele deu um pequeno sorriso. E ninguém faz isso comigo há muito tempo. Livia engoliu em seco. Se você quer me demitir, eu entendo. Demitir você? Nicolas se inclinou para a frente. Na verdade, estou pensando o oposto. O oposto. Preciso de alguém na equipe executiva que veja as coisas de forma diferente, que faça perguntas, que não tenha medo de cometer erros ou de dizer o que pensa. Quero testar isso de perto. Livia estreitou os olhos. Você está dizendo que quer que eu trabalhe diretamente com você? Assistente temporária do presidente. 3 semanas de observação. Se der certo, você fica. Se não, você volta para o marketing. Ela congelou.
Isso é, sério. Nicolas se recostou, de braços cruzados. Claro que é sério. Você acha que eu faria uma oferta como esta só porque você me trouxe champanhe? Ela deu uma risada nervosa. Até quando você vai me lembrar disso? Provavelmente até o fim do seu contrato. Ele se levantou e estendeu a mão. Você aceita? Livia olhou para a mão dele, depois para os olhos dele, depois para a porta, como se ainda tivesse tempo de escapar. Mas no fundo, algo dentro dela já havia decidido. Ela apertou a mão de Nicolas. Eu aceito. Livia mal dormiu naquela noite. Sua mente girava em círculos como se estivesse presa em uma reunião sem fim. Na teoria, ser convidada para trabalhar diretamente com o CEO era uma oportunidade enorme. Mas na prática, significava passar horas ao lado de Nicolas Smith, o homem que ela confundira com um garçom. E talvez pior, o homem que parecia ter gostado disso. Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório meia hora mais cedo. Ela ainda estava tentando descobrir se aquilo era um teste, um desafio ou apenas alguma ideia estranha de gestão moderna. Quando passou pela recepção no 17º andar, a secretária olhou para cima e sorriu. Bom dia, Livia. O senhor Smith pediu para você esperar na sala ao lado. Ele está terminando uma ligação. Ela assentiu e entrou na sala. Uma mesa grande, prateleiras cheias de documentos, uma poltrona elegante e uma pasta com o nome dela em cima da mesa. Ela a abriu. Dentro estavam a agenda da semana, projetos em andamento e um crachá temporário com a palavra executivo impressa em letras grandes. Era real. Ela estava lendo os materiais quando ouviu uma voz atrás dela. Dormiu bem, assistente. Ela se virou tão rápido que quase derrubou a pasta. Nicolas estava lá, encostado no batente da porta, um leve sorriso no rosto. Mais ou menos, ela respondeu. Sonhei que estava servindo champanhe em eventos e alguém me confundiu com o presidente da empresa. Interessante, eu tive um sonho parecido, só que eu era quem dizia para alguém sorrir mais. Livia riu e abaixou a cabeça. Nicolas se aproximou da mesa. Aqui está o que vamos fazer. Hoje você virá comigo para tudo. Reuniões, visitas, ligações. Observe, tome notas e faça perguntas. Quero saber como você vê a empresa por dentro. Tudo bem. Você vai precisar de café. Muito café. Já estou em modo de sobrevivência. Ele sorriu. Vamos começar. O dia voou. Reuniões com o financeiro, alinhamento com o jurídico, uma videochamada com investidores e uma visita surpresa à área de produção. Livia nem teve tempo para almoçar. Mas no meio de todo o cansaço, ela notou algo interessante. Nicolas era um chefe exigente, sim, mas surpreendentemente atencioso. Ele percebia os detalhes, ouvia mais do que falava e sabia exatamente quando pressionar e quando recuar. E para sua surpresa, ele fazia piadas, secas, inteligentes, muitas vezes direcionadas a ela. No elevador, quando estavam sozinhos entre o 8º e o 10º andar, ele olhou para o bloco de notas dela e perguntou, você realmente escreve as coisas à mão? Funciona melhor para mim. Memória visual. Interessante. Raro. Da velha guarda. Só porque eu escrevo à mão não significa que sou da idade da pedra. Claro que não. Mas parece um pouco. Ela revirou os olhos. Ele sorriu. Mais tarde, após a última reunião do dia, Livia foi à cafeteria na esquina perto da empresa. Ela precisava de algo doce, de preferência cheio de açúcar e conforto. Sentou-se no canto da sala e pegou o celular. Estava respondendo a mensagens quando alguém puxou a cadeira à sua frente. Nicolas. Seus olhos se arregalaram. Você está me seguindo. Coincidência. Duvido. Eu trabalho no prédio ao lado. Este é o café mais próximo. Venho aqui o tempo todo. Você nunca veio quando eu estava aqui. Talvez você simplesmente não tenha notado. Ela cruzou os braços, desconfiada. Você tem-me notado muito ultimamente, Sr. Smith. E você tem falado muito comigo, Sra. Assistente. O garçom chegou. Nicolas pediu um café preto. Ela pediu uma fatia de torta de chocolate. Você gosta de açúcar? Ele perguntou. Depois de um dia sendo sua sombra, preciso de açúcar para ficar de pé. Você se saiu bem hoje. Pensei que você fosse fugir. Ainda estou pensando nisso. Ele tomou um gole de seu café. Sabe, a maioria das pessoas fica nervosa quando entra no meu escritório. Eu fiquei nervosa. Apenas disfarcei com sarcasmo. Você disfarçou bem.
Ela deu uma mordida na torta e olhou para o homem à sua frente. Sentia-se calma, mas seu coração estava acelerado. Havia algo estranho em sua presença. Nicolas não se encaixava na imagem que ela tinha de um CEO. Ele era sério, metódico, mas também humano. E às vezes, ele parecia curioso demais sobre ela. Quantas coincidências você acha que acontecerão antes do final da semana? Ela perguntou. Talvez mais algumas. Talvez nenhuma. E se eu te dissesse que não acredito em coincidências? Então você terá que lidar com a ideia de que estou te seguindo. Ela ergueu uma sobrancelha. Você está. Ele não respondeu, apenas sorriu. Um daqueles sorrisos irritantes e indecifráveis que deixam a pergunta no ar. Na manhã seguinte, ela foi à copa da empresa para pegar um café antes de começar o dia. A máquina estava livre, mas segundos depois, Nicolas apareceu. Bom dia, disse ele, pegando uma xícara. Está-me seguindo de novo. Talvez, ou talvez eu apenas tenha um bom timing. Ela pegou sua caneca. Você é impossível. E mesmo assim, você ainda está aqui. Isso diz muito. Ela estava prestes a responder, mas o diretor de operações entrou, chamando Nicolas com urgência. Te vejo no escritório em 10 minutos, disse ele antes de sair. Claro, estarei lá assim que escapar de suas coincidências. Ela sorriu, e desta vez, ele não sorriu de volta. Apenas olhou para ela, um segundo a mais do que o normal, como se algo tivesse mudado. Como se, entre uma coincidência e outra, ele estivesse começando a levar essa pequena brincadeira a sério. Na manhã de sexta-feira, Livia estava revisando relatórios no escritório executivo ao lado quando Nicolas entrou sem bater. Ele tinha o paletó sobre o braço e as chaves do carro na mão. Tenho uma reunião externa, preciso que você venha comigo. Ela olhou para cima, surpresa. Agora mesmo. Você quer que eu vá com você? Como sua motorista particular. Você é minha assistente, lembra? Ela se levantou, pegou a bolsa e o seguiu. No caminho, ele não disse muito. Apenas algumas instruções sobre a reunião com uma empresa parceira. Ela o observava pelo canto do olho enquanto ele dirigia, calmo, com os olhos na estrada, mas de vez em quando, ele olhava rapidamente para ela. Como se quisesse dizer algo, mas estivesse esperando o momento certo. A reunião foi mais curta do que o esperado. Ao saírem da sala de conferências, Nicolas checou o relógio. Já passou da hora do almoço, quer comer alguma coisa? Livia hesitou. Ela sabia que aquilo parecia mais do que apenas o horário de trabalho se estendendo. Mesmo assim, ela assentiu em concordância. Foram a um restaurante tranquilo, com iluminação fraca e música suave. Sentaram-se perto da janela. Ela estava folheando o menu quando ele falou, sem tirar os olhos dela. Você parece desconfortável. Não é todo dia que janto com meu chefe. Não é jantar, ainda é almoço. Não ajuda muito. Nicolas deu um meio sorriso. Relaxe, não é uma armadilha. Ela fechou o menu e respirou fundo. Se for uma armadilha, já estou envolvida demais, então não importa. Ele chamou o garçom e pediu um prato simples. Livia escolheu algo leve. Assim que o garçom saiu, ele olhou de volta para ela. Você realmente é diferente. Diferente como? Das pessoas com quem costumo trabalhar, aquelas que se esforçam para não discordar. Eu não sou boa em fingir que concordo. Isso é raro e arriscado, mas interessante. Livia tomou um gole de água. A conversa estava ficando pessoal e arriscada demais. Se eu fosse você, teria cuidado com essa palavra, interessante. É geralmente onde o caos começa. Talvez seja isso que está faltando na minha vida, um pouco de caos. Ela riu, sentindo-se mais à vontade. Você me parece o tipo de pessoa que fazendo a yoga às 6 da manhã, o caos não combina com você. E você parece alguém que não dorme bem, bebe café demais e tenta controlar tudo com listas. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso foi uma análise de personalidade ou apenas um bom palpite? Observação. Você observa demais. Você foge demais. Livia fez uma pausa. Ele estava certo. Toda vez que a conversa começava a se aprofundar, ela fazia uma piada, mudava de assunto, fingia que não era sobre ela. Parecia mais seguro assim. A comida chegou. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. A comida era boa, mas havia uma leve tensão no ar, um fio silencioso de expectativa. Nicolas quebrou o silêncio. Você está saindo com alguém? A pergunta a pegou de surpresa. Ela quase deixou cair o garfo.
Com licença. Você está namorando alguém. Ela pensou por um segundo. Algo dentro dela se acendeu, uma necessidade de construir um muro entre eles. Sim, ela mentiu sem hesitar. Nicolas apenas assentiu, mas seus olhos ficaram um pouco mais frios. Entendi. Ela mordeu o lábio. Arrependeu-se da mentira, não do que disse, mas de como ele reagiu. Nicolas não era do tipo que mostrava emoções abertamente, mas naquele momento, ele parecia decepcionado. Porque perguntou, ela se aventurou. Porque você parece alguém que está sempre mantendo distância, e às vezes me pergunto se há alguém do outro lado da ponte, ou se você apenas tem medo de atravessar. Ela engoliu em seco. Você sempre usa metáforas de ponte com os funcionários, ou eu sou especial. Você é especial. O silêncio ficou mais pesado. O barulho do restaurante pareceu desaparecer por um momento. Ela se inclinou, tentando mudar de assunto. E você? Está namorando alguém? Não, nunca dá certo. Por que não? As pessoas se aproximam por causa do sobrenome, do cargo ou dos benefícios. E você acha que todo mundo é assim? Não, mas a maioria é. Livia se recostou na cadeira, de braços cruzados. Talvez você esteja procurando nos lugares errados. Talvez. A conta chegou. Nicolas pagou antes que ela pudesse sequer pegar a carteira. No caminho de volta para o escritório, o silêncio parecia mais confortável. Ela olhou pela janela. Ele dirigia com foco. Quando estacionaram, ela lentamente soltou o cinto de segurança. Obrigada pelo almoço, ou jantar, ou o que quer que tenha sido aquilo. Foi uma pausa. Ela riu. Uma boa pausa. Antes que ela abrisse a porta do carro, ele falou, sem olhar diretamente para ela. Se algum dia você quiser atravessar essa ponte, não precisa mentir esse. Obre quem está do outro lado. Ela congelou, sentiu o rosto esquentar. Saiu do carro, fechou a porta suavemente e entrou no prédio. Foi só quando chegou ao elevador que percebeu que ainda segurava o guardanapo do restaurante, amassado na mão como um bilhete importante. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela se perguntou, ele estava realmente perguntando sobre alguém, ou apenas se perguntando se ainda havia um lugar para ele. Vamos fazer um joguinho para quem só lê os comentários. Escreva asterisco, asterisco, pisa asterisco, asterisco nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos voltar à história. Na segunda-feira, os corredores da empresa pareciam mais movimentados do que o normal. Livia podia sentir os olhares passando por cima de seu ombro, os sussurros nos cantos e, o pior de tudo, os sorrisos mal disfarçados quando ela passava. Ela tentou se convencer de que era apenas coisa da sua cabeça, mas no fundo, sabia exatamente o que estava acontecendo. Os rumores haviam começado. Você viu os dois saindo juntos na sexta-feira. Dizem que eles almoçaram em um restaurante chique, só os dois. Ela é nova, né? Mal chegou e já está próxima do CEO. A coisa sobre os rumores é que você não precisa de provas quando as pessoas estão prontas para acreditar no pior. No início da tarde, enquanto Livia organizava documentos para a próxima reunião de Nicolas, a gerente de RH, Amanda Torres, entrou no escritório com passos confiantes e um sorriso tão falso quanto batom barato. Bom dia, Livia. O Sr. Smith está. Ele está em uma teleconferência, mas eu avisarei assim que ele estiver disponível. Amanda ignorou a resposta e se aproximou da mesa. Eu só vim te parabenizar, sabe? Nem todo mundo se destaca tão rápido. Livia manteve uma expressão neutra. Obrigada. Especialmente com um método tão original. Você tem talento, garota. Livia olhou para cima. Há algo que você gostaria de dizer, Amanda? Estou apenas observando. Como todo mundo por aqui. Cuidado para não tropeçar na escada que você subiu tão rápido. Obrigada pela preocupação. Não se preocupe, eu sei andar. Amanda deu um sorriso malicioso e saiu com o mesmo ar tóxico com que entrou. Livia fechou os olhos por um momento. Parecia estar em uma sala cheia de espelhos distorcidos. Nada refletia a verdade, mas tudo se torcia o suficiente para criar dúvidas. Durante a reunião geral com os diretores, Nicolas entrou com sua pasta e uma expressão calma. Livia sentou-se à sua esquerda, como vinha fazendo nas últimas semanas. Ela notou que Amanda também estava lá, e havia algo em seus olhos, uma expectativa. Quando a reunião se abriu para sugestões e tópicos internos, Amanda pediu para falar. Com licença. Antes de encerrarmos, gostaria de levantar um ponto. Não é diretamente sobre finanças, mas acredito que afeta nosso ambiente de trabalho. Nicolas olhou para cima.
Vá em frente. Houve alguns burburinhos nos corredores e, infelizmente, não podemos ignorar a atmosfera que isso está criando. Livia sentiu o coração acelerar. Ela também sentiu os olhos se virando para ela. Mas manteve a cabeça erguida. Rumores de que alguns funcionários estão se aproximando da liderança por meios não convencionais. Linhas pessoais e profissionais que podem estar sendo cruzadas. Um silêncio constrangedor encheu a sala. Amanda continuou. Com todo o respeito, Sr. Smith, a transparência é algo que você enfatizou desde o primeiro dia. Acho justo que mantenhamos uma linha clara entre favoritismo e mérito. Livia permaneceu imóvel, mas por dentro, cada palavra parecia um soco no estômago. Nicolau olhou calmamente para Amanda, depois ao redor da sala. Finalmente, ele falou. Se há rumores circulando, é só isso que são. Rumores. Eu me importo com o que é feito no escritório, não com o que é sussurrado nos cantos. E quanto a mudanças de função inesperadas? Promoções sem processo seletivo. Qualquer membro da equipe pode ser colocado em uma função onde demonstre potencial. Mesmo aqueles que, embora novos, mostraram ideias e profissionalismo acima da média. Ele olhou diretamente para Livia. E se alguém tiver preocupações sobre isso, minha porta está sempre aberta. Amanda não respondeu. Apenas cruzou os braços e manteve a postura. Nicolau se virou para o grupo. Mais alguma pergunta? Ninguém disse uma palavra. A reunião terminou. Horas depois que todos saíram, Nicolau chamou Livia em seu escritório. Ela entrou com o coração pesado. Se você quiser ir embora agora, não vou te culpar, disse ele, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Ir embora. Você merece ser alvo de fofocas por minha causa. E você acha que ir embora pararia isso? Nicolau olhou para ela. Eles estão te atacando porque você está muito perto de mim. Não é justo. O que não é justo é se esconder. Ele se aproximou um pouco mais. Você não precisa me proteger. E você não precisa se sentir culpado. Houve uma pausa, um silêncio que falava mais alto que as palavras. Você está bem com tudo isso? Ele perguntou. Não, ela disse honestamente. Mas aprendi a lidar com a injustiça. O que não suporto é ser tratada como se não tivesse conquistado o que tenho. Eu nunca pensei isso. Mas eles pensam. Nicolau apertou os lábios. Então talvez seja hora de mostrar a eles quem você realmente é. O que você quer dizer? Você será quem vai apresentar na próxima reunião. Quero que você compartilhe as ideias em que tem trabalhado naquele relatório de branding interno. Mostre a eles que você está aqui porque mereceu. E depois disso, deixe-os falar. O tempo cuidará do resto. Livia assentiu. Mas no fundo, ainda doía. Mais do que admitir para ele, era difícil admitir para si mesma o quanto tudo aquilo a afetava. Na sexta-feira, Livia entrou na sala de reuniões segurando sua pasta com firmeza, de cabeça erguida. Ela sabia que algumas pessoas esperavam que ela falhasse, talvez até torcessem por isso. Nicolau sentou-se na cabeceira da mesa, como sempre. Mas seus olhos a seguiram com a mesma confiança que ele mostrara na semana anterior. Boa tarde. Hoje, Livia Moreira fará uma breve apresentação sobre estratégias de comunicação interna. A palavra é sua. Ela respirou fundo e começou. Nos 20 minutos seguintes, ela apresentou dados, pesquisas, estudos comparativos e propostas realistas para melhorar a comunicação entre os departamentos. Ela falou com clareza, confiança e, acima de tudo, honestidade. No final, houve silêncio. Depois, aplausos. Começou baixo, mas ficou mais forte. Nicolau foi o último a aplaudir. Mas seus olhos diziam tudo. Amanda não disse uma palavra. Enquanto Livia juntava seus papéis para sair, um diretor de outro departamento se aproximou. Muito bem, Livia. Você foi excelente. Obrigada. Gostaria de falar com você na próxima semana. Temos um projeto que poderia realmente usar suas ideias. Livia sorriu, surpresa. Claro, ficaria feliz em ajudar. Ela saiu da sala com os ombros mais leves. Nicolau a encontrou alguns minutos depois, perto do elevador. Eu te disse que o tempo cuidaria disso. Ela deu um pequeno sorriso. Talvez, mas o que ajudou hoje foi falar e ser ouvida. Você tem mais voz do que pensa e mais força do que imagina. Mesmo quando todos estão tentando me derrubar. Especialmente então. Ela olhou para ele. Você me colocou naquela situação, sabendo que eu seria exposta.
Porque eu sabia que você conseguiria lidar com isso. E se eu não conseguisse? Então eu estaria lá para te segurar. Livia suspirou. O elevador chegou e ela entrou. Ele ficou perto da porta. Antes que ela se fechasse, ela disse: "Obrigada por acreditar em mim." "Não, obrigada a você. Por provar que nem tudo é apenas sobre aparências." Enquanto as portas se fechavam, ela olhou seu reflexo no painel de metal. Pela primeira vez em dias, ela viu alguém que estava fugindo. Alguém que enfrentou o que precisava ser enfrentado. Alguém que ficou. E do outro lado daquela porta, havia alguém que também ficou. A sexta-feira parecia que ia terminar tranquilamente, mas o céu tinha outros planos. Livia olhava pela janela da sala de reuniões enquanto a equipe finalizava os últimos itens da tarde. Lá fora, nuvens pesadas se acumulavam como um exército sombrio pronto para atacar. O céu estava cinza, denso e pesado. E quando o trovão ressoou pela terceira vez, todos sabiam que a tempestade ia ser forte. "Vamos encerrar isso antes que a chuva nos prenda aqui até segunda-feira", brincou um dos diretores. Nicolas deu um leve sorriso, mas não parecia relaxado. Ele parecia distraído, olhando entre a tela do celular e a janela. Livia juntou suas anotações e saiu antes que o corredor ficasse cheio. Quando chegou ao saguão do prédio, a chuva caía torrencialmente, como se o céu estivesse desabando. O som da água batendo no vidro fazia parecer que eles estavam cercados por um rio furioso. Ela ligou o celular e tentou chamar um carro de aplicativo. Sem sorte. Todos os carros estavam indisponíveis. "Perfeito", ela murmurou. "Sem sorte com o carro." A voz de Nicolas veio de trás. Ela se virou. Ele estava com o blazer dobrado sobre o braço e observava a chuva com sua expressão séria de sempre. "Nenhum motorista disponível e, honestamente, não tenho certeza se sair agora é uma boa ideia." "Concordo. Vamos esperar passar." Eles recuaram para a área do sofá no saguão. Estavam quase sozinhos, exceto por uma recepcionista grudada no celular e um segurança sonolento. Livia cruzou os braços. "Se eu soubesse, teria trazido uma barraca. Ou uma prancha de surf." Nicolas sentou-se e gesticulou para que ela fizesse o mesmo. "Nesse ritmo, o nível da água deve estar subindo." Ela se sentou, ainda um pouco tensa. "Você já passou por isso antes?" ele perguntou. "Você quer dizer uma tempestade ou ficar presa em um saguão de vidro com meu chefe?" "Ambos." Ela sorriu. "Muitas tempestades." "Quantos chefes, nenhum como você." Ele ergueu uma sobrancelha. "Isso foi um elogio." "Talvez. Depende de como você encara." Nicolas riu levemente. "Então me diga, onde você cresceu?" Livia hesitou por um momento, mas a chuva, a quebra da rotina e o conforto silencioso a fizeram-se sentir segura o suficiente para responder. "Bairro do Brás, Zona Leste. Minha mãe ainda mora lá. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. Somos só nós duas desde então." "E ela?" "Ela está bem, na medida do possível. Problemas de saúde, diabetes avançado, algumas complicações, mas ela ainda é forte. Ela tem um coração enorme." Ele assentiu. "Você fala dela com tanto carinho." "Ela é minha rocha. Ela faz o impossível com quase nada." Nicolas ficou quieto por um momento. "Perdi a minha muito jovem." Livia se virou para ele, surpresa. "Sinto muito. Meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 19 anos. Eu já estava trabalhando, estudando e, de repente, tive que amadurecer da noite para o dia." Ela permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço. "Passei anos tentando provar a mim mesmo que podia manter o negócio da família, que podia ser o homem que as pessoas esperavam que eu fosse e, no processo, me tornei alguém que." Ele fez uma pausa, construiu muitos muros. "Às vezes precisamos de muros para sobreviver", disse ela. "Sim, mas depois de um tempo, eles começam a parecer prisões também." A chuva lá fora ainda era forte, mas agora parecia apenas um ruído de fundo para aquele momento. Eles estavam em uma pausa do mundo, um espaço silencioso, longe das máscaras sociais e das armaduras do dia-a-dia. Nicolas se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "É por isso que admiro sua coragem." "Coragem." "Enfrentar uma sala cheia de executivos esperando para te ver falhar. Manter sua posição e sair com mais respeito do que quando entrou." Eu estava apavorada. "E mesmo assim você fez. Isso é coragem de verdade." Livia sentiu um calor subir em seu peito. Ele não estava elogiando seu desempenho. Ele estava vendo mais fundo.
E isso a assustava, mas também a tocava. Um forte trovão sacudiu as janelas. Ela cruzou os braços. Odeio relâmpagos, desde criança. Vem aqui. Nicolas tirou o paletó e o colocou suavemente sobre os ombros dela. O gesto foi tão natural que ela nem teve tempo de reagir. Estou bem, disse ela, mesmo com os arrepios cobrindo seus braços. Você está tremendo. Ela segurou o tecido e abaixou a cabeça. Obrigada. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo. Então ela perguntou, você já pensou em deixar tudo para trás? Desaparecer. Começar do zero. Muitas vezes. Mas nunca tive a coragem. E se eu te dissesse que penso nisso toda semana? Ele sorriu. Eu acreditaria em você. Ela olhou para ele. Seus rostos estavam mais próximos agora. O som da chuva criava um casulo ao redor deles. Havia uma intensidade nos olhos de Nicolas que ela nunca tinha visto antes. Não em reuniões. Nem mesmo quando ele elogiava seu trabalho. Isso era diferente. Mais humano. Mais pessoal. Ele tocou suavemente o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo molhado de sua testa. Você é mais forte do que pensa, Livia. Seu coração bateu mais rápido. Você também. Você só esqueceu. Sua mão deslizou para o ombro dela. Seu rosto estava a centímetros do dela. Ela podia sentir sua respiração. Sentir a tensão no ar se apertando como um fio invisível puxando-os para mais perto. Então o telefone dele tocou. Ambos se afastaram ao mesmo tempo, como se um balde de água fria os tivesse atingido. Nicolas pegou o telefone, olhou para a tela e atendeu com firmeza. Sim. Ela se levantou lentamente, ainda com o casaco sobre os ombros, e foi até a janela. Lá fora, a chuva começava a diminuir. Ele encerrou a ligação e se levantou. Eles estão pedindo uma decisão urgente sobre o contrato da filial de Curitiba. Preciso cuidar disso hoje. Ela assentiu. A tempestade está se acalmando. Quer que eu te leve para casa? Não. Consigo um carro agora. Deve estar limpo. Nicolas olhou para ela, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse certeza se deveria. Ela tirou o casaco com cuidado e o devolveu. Obrigada por tudo. Por hoje. Sempre que precisar. Ela começou a se afastar. Ele chamou seu nome. Livia. Ela se virou. Se eu tivesse te beijado agora, você teria me impedido. Ela engoliu em seco. Eu não sei. Ele assentiu, entendendo mais do que suas palavras diziam. Boa noite. Noite. Boa noite, Nicolas. E ela saiu. No carro, enquanto o motorista se movia pelas ruas ainda alagadas, Livia encostou a cabeça na janela. Eles não tinham se beijado. Não tinham dito nada muito pessoal. Mas algo havia mudado entre eles, como se a tempestade tivesse levado um pedaço de cada um e deixado ali, no chão molhado, o começo de algo que eles não sabiam como nomear. Mas eles sabiam. Eles não estavam mais no mesmo lugar. E talvez, não quisessem voltar. Livia olhava para a tela do computador, mas não lia nada. Os números, gráficos e relatórios se misturavam. Por dias, ela tentou ignorar o que sentia, mas era como tentar varrer areia molhada. Quanto mais ela tentava, mais fundo afundava. Desde aquela noite de tempestade, Nicolas não disse uma palavra. Nenhuma menção ao quase beijo. Nenhuma referência ao que aconteceu naquele saguão vazio, cercado por chuva e silêncio que falavam mais alto que as palavras. E ela, também não disse nada. Na empresa, tudo parecia estar indo bem, pelo menos na superfície. A equipa respeitava mais, as reuniões fluíam facilmente e os projetos ganhavam impulso. Mas a cada passo sólido que dava no trabalho, ela se sentia mais frágil por dentro. Era como se ela tivesse se dividido em duas. A mulher profissional que estava crescendo e impressionando os outros, e a mulher que continuava esperando por algo que nunca chegava. A sexta-feira marcou o evento final do ano, a tradicional festa de fim de ano da empresa, com discursos, homenagens e, claro, o tão esperado brinde de champanhe. Livia decidiu não ir. Ela passou o dia inteiro ensaiando como entregaria sua carta de demissão. Ela a escreveu, reescreveu e finalmente imprimiu 2 cópias. Não porque quisesse fugir, mas porque sentia que ficar ali estava começando a afetar tudo, até suas próprias crenças. Às 17h32, com a carta na mão, ela respirou fundo e foi para o escritório de Nicolas. A recepcionista disse que ele estava em uma reunião com 2 investidores e demoraria mais alguns minutos.
Livia agradeceu e optou por esperar no saguão. Sentou-se em um sofá perto da janela. Lá fora, a cidade começava a se iluminar para a noite. Carros, buzinas, pessoas correndo em todas as direções. O mundo continuava se movendo, mesmo quando seu coração queria parar. Ela fechou os olhos por um momento, planejando ir embora sem se despedir. Uma voz familiar a fez abrir os olhos. Nicolas estava de pé na frente dela, o paletó desabotoado, os olhos fixos nela. Ela se levantou lentamente. A carta estava em sua mão. Ela estava pronta. Vim-te entregar isto. Não acho que devo ficar. Ele olhou para o papel. Não o pegou. Por quê? Porque é difícil trabalhar aqui, tentar ser profissional, fingir que nada aconteceu, fingir que nada mudou. E se eu te dissesse que é difícil para mim também? Livia hesitou. Isso não muda o que as pessoas pensam, e estou cansada de ter que provar que pertenço aqui o tempo todo. Você não precisa provar nada, nem para mim, nem para ninguém. Mas eu preciso provar a mim mesma que posso sair com dignidade. Então é isso. Ela estendeu o papel, sem responder. Nicolas olhou para o envelope, depois para ela. Ele não o pegou. Você me confundiu com um garçom, depois quis que eu fosse apenas isso. Agora você quer ir embora como se eu ainda fosse apenas aquele cara. Nicolas. Não, escute. Eu fui paciente, fui profissional, fui o CEO que você precisava, mas também fui o homem que esperava que você visse que eu não era apenas mais um chefe em sua vida. Livia sentiu o coração bater mais rápido. Suas palavras eram afiadas, mas havia dor por trás de cada uma. Eu vi, ela sussurrou. Então por que você está indo embora? Porque eu me importo, e quando nos importamos demais, ficamos vulneráveis. Eu nunca pedi para você se proteger de mim. Mas eu pedi a mim mesma. Silêncio. Ele respirou fundo e se aproximou. Se eu te pedisse para ficar, você ficaria. Ela olhou nos olhos dele. Havia tanto ali. Tanta verdade, tanto medo, tanta esperança. Eu não sei. Nicolas pegou o envelope das mãos dela, mas não o abriu. Então vamos fazer um acordo. Venha para a festa. Só isso. Sem decisões, sem cartas, sem despedidas. E depois disso? Depois você decide. O salão de festas estava cheio. Música suave tocava ao fundo, garçons circulavam com bandejas e convidados brindavam aos resultados do ano. Livia usava um vestido azul escuro que alugara no último minuto. Ela não planejara ir, mas não pôde ignorar o pedido de Nicolas. Talvez fosse medo. Talvez fosse esperança. Quando entrou, sentiu os olhares sobre ela. Alguns surpresos, outros julgadores. Mas não importava. Ela caminhou com confiança. Logo encontrou Clara, que a puxou para a mesa da equipe de marketing. Pensei que você viria. Eu também. Nicolas já está aqui, mas acho que ele ainda não te viu. Ela assentiu. Ela estava lá por ele. Não podia negar isso, mas também estava lá por si mesma. Alguns minutos depois, o anfitrião anunciou o início dos discursos. Nicolas foi chamado ao palco. Ele subiu com sua graça habitual. Mas desta vez, havia algo em seus olhos. Ele procurava alguém na multidão. Este ano foi desafiador, começou ele, mas também foi um ano de reconstrução. Não apenas em metas e resultados, mas em valores e conexões. Livia sentiu os olhos dele encontrarem os dela. Mesmo com sede. Enas de pessoas na plateia, ela sabia que aquelas palavras eram para ela. E se eu posso deixar um último pensamento com esta equipe maravilhosa, é este. Às vezes, interpretamos mal as pessoas. Às vezes, julgamos rápido demais. Mas se tivermos a coragem de olhar além da superfície, podemos descobrir que alguns mal-entendidos levam às descobertas mais significativas. A multidão aplaudiu. As mãos de Livia tremiam. Logo depois, Nicolas desceu e abriu caminho entre os convidados. Ele caminhou em direção a ela e ela se virou antes mesmo que ele a alcançasse. Você dançaria comigo? Mesmo depois de eu tentar ir embora. Especialmente porque você tentou. Ela sorriu e os dois caminharam para o centro do salão. A música era lenta. Os passos eram simples. Mas o silêncio entre eles estava cheio de tudo que ainda não tinham dito. Você ainda quer que eu fique? Ela perguntou. Quero que você decida por si mesma. Mas sim, eu quero. E se eu cometer um erro? Então nós consertamos juntos. Ela apoiou a cabeça no ombro dele.
Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu leve. A música terminou. Nicolas pegou 2 taças de champanhe e entregou-uma a ela. Um brinde, disse ele. A quê? Ele ergueu a taça. Ao erro que se transformou em um encontro. À confusão que se tornou um caminho. Ao começo que parecia um erro. Mas talvez seja apenas o começo certo. Ela sorriu. Ao garçom estiloso. E à mulher que não teve medo de dizer o que pensa. As taças deles se tocaram. O som do cristal ecoou como um ponto final. Ou talvez um novo começo. O primeiro dia do novo ano chegou com um céu claro e uma brisa suave. A cidade, ainda sonolenta após a celebração, parecia respirar mais calmamente. Livia acordou cedo, mas não estava com pressa. Fez um café, colocou uma música e sentou-se perto da janela por alguns minutos, observando o movimento lento lá fora. Seu telefone vibrava com mensagens de Feliz Ano Novo, mas ela as ignorou por enquanto. Não porque não se importasse, mas porque naquele dia ela precisava se ouvir antes de ouvir o mundo. Fazia exatamente uma semana desde a dança. Uma semana desde o discurso de Nicolas, desde a dança, desde o brinde que parecia selar tudo. E ainda assim, nada havia sido decidido. Livia não entregar a sua carta de demissão, mas também não voltar à empresa. Ela pediu um tempo. Precisava pensar. E Nicolas entendeu. Ele não ligou, não a pressionou, não apareceu. Era como se ambos entendessem, sem dizer uma palavra, que esse tempo era necessário. Mas agora, com a cidade acordando, a hora de decidir havia chegado. Às 10 horas, ela saiu de casa com passos firmes. Caminhou até uma pequena cafeteria, escondida entre 2 lojas antigas. Sentou-se em uma mesa nos fundos e pediu o de sempre, capucino com canela. Tirou um caderno que carregava desde a faculdade e começou a escrever. Não uma lista de metas, não prós e contras, mas uma carta para si mesma. Livia, você chegou até aqui, entre quedas, tropeços e tantos recomeços. Agora é hora de se perguntar, honestamente, o que você quer. Não o que as pessoas esperam. Não o que parece lógico. O que você realmente quer. Ela escreveu por quase meia hora. Depois fechou o caderno e olhou para sua xícara. Ainda havia um pouco de café, já morno. Ela sorriu. Ela sabia a resposta. Naquela tarde, ela pegou o metrô e desceu 2 paradas antes do destino final. Queria andar um pouco, ver as ruas, os rostos, o movimento. Queria se lembrar de onde veio. Passou pela antiga escola que frequentava. Estava coberta de grafites, mas ainda de pé. Ela sorriu, lembrando-se de quando ensaiava peças no pátio. Naquela época, sonhava em ser atriz. Mais tarde, a vida a levou em uma direção diferente. Mas uma parte daquele sonho ainda vivia dentro dela. O desejo de contar histórias, de mover pessoas, de se expressar honestamente. E talvez fosse isso que Nicolas viu nela. Às 17 horas, ela chegou ao prédio da empresa. Os funcionários estavam de folga. O saguão estava vazio. Mas ela sabia que ele estaria lá. Foi direto para o 17º andar. Quando as portas do elevador se abriram, seu coração acelerou. Não era medo. Era certeza. Ela bateu na porta do escritório dele e entrou sem esperar. Nicolas estava de pé perto da janela. Camisa branca, mangas arregaçadas, olhar distante. Quando ele a viu, não disse nada. Apenas sorriu. Eu voltei, disse ela. Eu notei. Mas do jeito que você pensa. Ele se virou. O que você quer dizer? Livia deu alguns passos à frente, parando a poucos metros dele, vim dizer que decidi ficar. Mas aqui. Não nesta posição. Não sob sua sombra. Nicolas franziu a testa, um pouco surpreso. Você quer ir embora? Eu quero voar. Quero construir algo que seja verdadeiramente meu. Não porque estou fugindo, mas porque estou pronta. Ele assentiu lentamente. Havia algo em seus olhos. Admiração. O que você vai fazer? Aceitei uma oferta para liderar um projeto de mídia comunitária. Estarei à frente de um programa que reúne jovens de bairros de baixa renda com oficinas de escrita, teatro e vídeo. Não é o cargo mais alto, e não é o maior salário, mas é real. Nicolas sorriu genuinamente. Isso combina com você. Aprendi muito aqui. Com você. Com tudo que vivi, mas também aprendi a me ouvir, e minha voz está clamando por algo novo. Estou orgulhoso de você. Obrigada. Silêncio.
Então isso significa que nós também acabamos? Ele perguntou diretamente. Ela respirou fundo. Não precisa acabar, mas também não precisa começar do jeito errado. Qual seria o jeito certo? Quando não for chefe e funcionária. Quando for apenas Nicola e Livia. Duas pessoas. Duas escolhas. Dois caminhos que se cruzam porque querem, não porque precisam. Ele se aproximou um pouco mais. Quero te ver feliz, mesmo que seja de longe. Mas se eu pudesse escolher, preferiria estar ao seu lado. Então me encontre mais tarde, quando tudo estiver mais claro, quando não for sobre fuga ou impulso, mas uma decisão real. Nicola assentiu. Havia compreensão em seus olhos e um tipo de respeito que dizia tudo. Eu vou esperar. Com prazer. Eu volto. Com certeza. Ela sorriu. Ele também sorriu. Eles não se beijaram. Não fizeram promessas. Apenas se olharam, sabendo que aquilo não era o fim. Era um novo começo. 2 meses depois, Livia corria pelos bastidores do pequeno teatro comunitário no Jardim Alvorada. Era a primeira apresentação das crianças do projeto. As cadeiras estavam cheias, os pais emocionados e os alunos nervosos. Usando jeans, uma camiseta e um crachá simples, ela se sentia mais importante ali do que em qualquer reunião de diretoria. Atrás da cortina, uma menina de 12 anos tremia de medo. Eu não consigo, professora. Vou esquecer tudo. Livia se ajoelhou na frente dela. Você se preparou. Você sabe suas falas. E mesmo que você erre, a parte mais bonita é tentar. Sabe porquê? Porquê? Porque coragem não é não ter medo. É fazer mesmo com medo. A menina sorriu. Ela subiu ao palco e arrasou. Livia enxugou os olhos e sentou-se ao lado do palco. Ela assistiu a cada fala, cada risada, cada rodada de aplausos. No final da apresentação, ela subiu ao palco e chamou todos os alunos. Hoje, vocês mostraram ao mundo a força que existe dentro de cada um de vocês. Isso prova que vocês podem ir aonde quiserem. Nunca deixem ninguém dizer o contrário. O público os aplaudiu de pé. Nos bastidores, alguém tocou seu ombro. Ela se virou e congelou. Nicola. Jeans, uma camisa de colarinho aberto e um sorriso tímido. Me disseram que você estava fazendo milagres por aqui. Ela riu, surpresa. O que você está fazendo aqui? Entregando um relatório de desempenho emocional. Foi aprovado. Com honras. Ela o abraçou. Um abraço longo e sincero. Você mudou, disse ela. Você também. Ela deu um passo para trás. Como você soube do evento? Clara. Ela me disse que você estava tocando um projeto aqui. Disse que você estava brilhando mais do que nunca. E o que você achou? Que ela estava certa. E a empresa? Está indo bem, mas acho que senti falta da minha assistente. Essa vaga não existe mais. Agora sou coordenadora de talentos juvenis. Sério, ele brincou. Alguma vaga para um cara bonito, teimoso e que é CEO em meio período. Talvez, se ele for humilde o suficiente para começar do zero. Nicola sorriu. Eu sou. E também tenho coragem, mesmo quando estou com medo. Ela ficou quieta por um momento, depois estendeu a mão. Bem-vindo, Nicola, ao meu mundo. Ele pegou a mão dela, e desta vez não havia barreiras. O beijo veio naturalmente, como o reencontro de duas pessoas que nunca deveriam ter se despedido. Livia sentiu-se finalmente em casa, não em um endereço fixo, mas em um lugar dentro de si mesma. Um lugar onde o amor não era uma prisão. Era uma escolha. E ela havia escolhido. Nicola aparecia no projeto com mais frequência do que Livia esperava. Na primeira vez, ela achou que era apenas uma visita gentil. Na segunda, achou que ele estava sendo educado. Mas na terceira vez, quando ele apareceu carregando caixas de figurinos e saiu coberto de tinta depois de ajudar os adolescentes com o cenário, ela entendeu que ele não estava ali por obrigação. Ele queria estar ali. Você sabe que não precisa fazer tudo isso, né? Ela disse, dobrando lençóis que estavam usando como cortinas. Eu sei, mas eu gosto. Você, Nicola Smith, gosta de pintar paredes e mover cadeiras. Eu gosto de te ver assim, ele respondeu, sem esconder. Ela riu, mas suas bochechas ficaram vermelhas. Depois daquela noite no teatro, o beijo e o reencontro iniciaram um novo capítulo para os dois. Não havia pressa, nem grandes promessas, mas havia presença, apoio. Um sentimento que crescia lentamente,
como algo plantado com cuidado. Nicolas, fora da empresa, era diferente. Ainda sério às vezes, mas seus sorrisos eram mais leves. Ele ria mais. Tinha essa maneira encantadora de se surpreender com pequenas coisas, como uma criança interpretando Shakespeare ou um menino de 8 anos recitando um poema cheio de palavras inventadas. Uma tarde, Clara passou no projeto para fazer uma matéria para o boletim interno da empresa. Livia a mostrou, orgulhosa. Você sabe que virou uma lenda, né? Disse Clara. Eu. A assistente que abalou o CEO e depois saiu pela porta da frente. Todo mundo te admira agora. Livia deu um sorriso modesto. Eu só fiz o que tinha que fazer. E agora você voltou para abalar o coração dele de novo. Desta vez é diferente. Eu voltei por mim, e se ele quiser vir junto, ótimo. Se não, eu ainda estou inteira. Clara a abraçou. Estou tão orgulhosa de você. Enquanto isso, Nicolas estava no pátio tentando montar uma cena com 2 meninos discutindo sobre onde pendurar uma estrela de papel. Mas não pode ficar torta, gritou um. Se não for torta, é sem graça, respondeu o outro. De pé entre eles, Nicolas apenas disse, acho que podemos ter uma estrela um pouco rebelde. Que tal? Livia observou a cena de longe, com o coração leve. Nos fins de semana, os dois se encontravam fora do ambiente do projeto. Iam a cafés, livrarias e, às vezes, apenas caminhavam tranquilamente pela cidade. Em um desses passeios, Nicolas parou em frente a um prédio antigo no centro da cidade. Foi aqui que meus pais abriram a primeira loja da família. Ainda está aberta? Não, agora é uma lanchonete. Mas toda vez que passo por aqui, paro por um momento. Você sente falta? Sinto. Mas aprendi que as coisas mudam e, às vezes, mudam para melhor. Ela apertou a mão dele. Ele entrelaçou seus dedos com os dela. Você mudou muito em mim, Livia. Você também me mudou. Você me deu coragem para seguir meu próprio caminho. Ele olhou nos olhos dela. Não é engraçado como tudo começou com uma taça de champanhe? Ela riu. E com você achando que eu era o garçom? Não, com você achando que eu era. Ela caiu na gargalhada. Eu ainda acho que aquele smoking te deixava com cara de quem serve bebidas. E agora? Agora você parece alguém que me traz café aos domingos. Isso é uma indireta. Uma bem clara. No domingo seguinte, Nicolas apareceu na casa dela com um saco de pão de queijo, uma caixa de chá e um ar orgulhoso. Não trouxe café, mas trouxe o resto do café da manhã. É um ótimo começo, disse ela, puxando-o para dentro. A manhã passou lentamente, com conversas leves, risadas e música suave tocando ao fundo. Ela assou o pão no forno enquanto ele arrumava a mesa. Quando se sentaram para comer, Livia olhou para ele por um momento. Nicolas. Você acha que poderíamos manter isso simples? Simples. Sem complicar demais, sem transformar em uma rotina cansativa, sem nós tornarmos apenas mais uma história que começa forte e termina em silêncio. Ele pensou por um momento. Não precisamos fazer promessas. Apenas escolher um ao outro, um dia de cada vez. E se não der certo, pelo menos tentamos. Sem promessas de para sempre. Que tal apenas até amanhã? Ela sorriu. Combinado. Até amanhã. No projeto, as coisas também começavam a se assentar. Livia recebia novos voluntários toda semana, o que lhe permitia focar mais no lado criativo. Desenvolvendo novas oficinas, projetos audiovisuais e uma parceria com uma editora para lançar um livro com textos escritos pelas crianças. Nicolas, mesmo com suas outras responsabilidades, sempre passava por lá quando podia. E quando não podia, mandava mensagens divertidas. A estrela torta já se endireitou. O menino que recita poemas inventados quer ser meu sócio. Você também sente que está vivendo a vida que deveria viver? Ela respondia com fotos, áudios e, às vezes, apenas um coração. Porque às vezes isso era suficiente. Vamos fazer um joguinho com a galera que só lê os comentários. Escreva asterisco asterisco Coca-Cola asterisco asterisco nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos voltar à história. Para o aniversário de 3 meses do projeto, Livia organizou uma apresentação especial com os alunos mais novos. Pais foram convidados, assim como parceiros e doadores. Ela hesitou em convidar Nicolas. Não queria que tudo girasse em torno da presença dele, mas ele apareceu mesmo assim. No final da apresentação, uma das meninas lhe entregou um bilhetinho decorado com glitter. Tia Livia, você parece uma princesa de verdade.
Obrigada por nos mostrar que podemos sonhar. Livia leu, emocionada. Ao sair do palco, encontrou Nicolas esperando perto da saída. Você leu o bilhete? Ela assentiu. Você merece ouvir isso todos os dias. Nem todo dia é fácil, mas os que são compensam o resto. Ela se aproximou. Você já pensou em fazer uma mudança de verdade? Uma mudança? Deixar aquela empresa, fazer algo mais humano. Você quer dizer se juntar a mim aqui? Não agora, mas um dia, se você quiser. Ele sorriu. Penso nisso todos os dias, mas quero ter certeza de que, quando o fizer, não será apenas por você, terá que ser por mim também. Justo. Enquanto isso, posso continuar pintando paredes e trazendo pão de queijo. E segurando minha mão, se quiser. Sempre. Em uma tarde de sábado, enquanto observavam os alunos pintando cenários para a próxima peça, Nicolas se virou para ela. Posso te contar um segredo? Claro. No dia em que você me pediu champanhe, eu estava cansado, irritado e sentindo que aquela empresa ia me engolir por inteiro. E eu fui apenas mais uma dor de cabeça. Você foi a única coisa que me fez rir naquele dia. Livia ficou em silêncio. E desde então, ele continuou, toda vez que penso em desistir, lembro do jeito que você me olhou e disse, você é impossível. Ela riu. Porque você é. Mas mesmo assim, você ficou. E você também. Ele se aproximou e encostou a testa na dela. Fico feliz por não ter sido apenas mais um garçom para você. Fico feliz por você não ter sido apenas mais um chefe para mim. O sol se punha atrás dos prédios. Crianças riam e corriam ao fundo. A cidade estava viva, cheia de energia. E ali mesmo, naquele momento simples, ambos sabiam. Haviam encontrado algo raro. Algo que veio do inesperado. Mas que agora parecia completamente real. Era uma manhã de domingo tranquila quando Livia acordou com a luz do sol entrando pelas cortinas e a voz de Nicolas vindo da cozinha. Café ou chá? Ele perguntou, sem olhar. E antes que você diga qualquer coisa, sim, estou tentando acertar seu cappuccino. Cappuccino com canela, ela respondeu, sentando-se no sofá. Se você errar na canela, eu cancelo o contrato. Que contrato? Aquele em que você tem minha atenção por tempo indeterminado. Nicolas riu e se aproximou com a xícara, fazendo um ar dramático. Espero ter passado na inspeção da senhorita Livia. Ela pegou a xícara, deu um gole e fingiu pensar. Daria um 8, mas vou manter o contrato por respeito ao seu esforço. Essa é a nota mais alta que já tirei. Estou subindo na sua bolsa de valores pessoal. Um ligeiro aumento. As coisas haviam se tornado naturalmente leves entre eles. Não precisavam preencher cada silêncio com palavras. Às vezes, apenas estar na mesma sala era o suficiente. Outras vezes, compartilhar uma xícara era tudo o que precisava. Mas aquela manhã parecia diferente. Havia um peso sutil pairando entre as frases leves. Livia notou primeiro. Nicolas parecia inquieto. Ele mexia nos talheres, passava a mão pelo cabelo com muita frequência e evitava olhá-la por mais de 1 ou 2 segundos. Aconteceu alguma coisa. Ele hesitou, depois colocou o guardanapo cuidadosamente sobre a mesa. Recebi uma oferta. Ela engoliu lentamente o gole de cappuccino. Uma oferta para quê? A expansão de negócios. Um projeto internacional. 3 anos em Nova York. O silêncio entre eles ficou mais pesado. Ela olhou para ele, tentando entender tudo o que estava por trás de uma frase tão simples. Você vai aceitar? Ainda não decidi, mas é uma grande oportunidade. Ela assentiu, tentou sorrir, mas seu rosto se enrijeceu. Claro. Realmente é. Nicolas pegou a xícara e a girou nas mãos. Não quero que isso mude o que temos, mas também não sei o que temos significa se eu estiver em outro país. Ela respirou fundo. Nicolas, nunca fizemos promessas, lembra? Sempre foi, até amanhã. Eu sei, mas quero que haja muitos amanhãs. E se houver? Mesmo com você longe. Você acha que conseguiria lidar com isso? Eu sei. A honestidade cortou mais fundo do que qualquer silêncio. Ela se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, cabeça baixa. Porque você está me dizendo isso agora. Porque não quero que você descubra pela mídia e porque sua opinião importa. Ela fechou os olhos por um segundo. Quero que você aceite se for o que você realmente quer, não por mim, por você. E se o que eu quero é ficar? Então fique, mas faça isso por você também.
Ele se aproximou, sentou-se ao lado dela. Livia, eu te amo. Ela não respondeu de imediato. Olhou para ele, para aqueles olhos que sempre pareceram tão seguros, mas agora pareciam apenas humanos. Eu também te amo, Nicolas. Mas o amor não vai impedir o tempo ou a distância de fazerem o que fazem. Se você for, será difícil. Se você ficar, talvez também seja. E se nada der certo, pelo menos fomos honestos até o fim. Nicolas assentiu. Eu só não quero que você se sinta deixada para trás. Eu não estou. Estou andando no meu próprio ritmo. Nos dias que se seguiram, o assunto não surgiu novamente. Nicolas continuou ajudando no projeto, mas cada vez menos. As reuniões da empresa começaram a se intensificar. Livia lhe deu espaço. Ela continuou criando, liderando e sorrindo. Mas no fundo, já sentia a ameaça da separação sendo costurada, um ponto cuidadoso de cada vez. Em uma noite de quinta-feira, ela estava organizando os roteiros para a nova peça. Estava no pequeno escritório quando Clara entrou com um saco de salgadinhos e um olhar curioso. Ok, você vai me contar agora ou vou te encher de bolinhas de queijo? Te contar o quê? Nicolas. Vi o rosto dele durante o ensaio. Parecia um último olhar antes de partir. Livia mordeu a ponta da caneta. Ele recebeu uma oferta. Nova York. Uau! 3 anos. Você vai com ele? Não. E ele nem pediu. Você quer que ele fique? Quer que ele escolha ficar? Não quero ser o motivo pelo qual alguém se sente preso. Clara assentiu. E se ele for? Eu continuo. E se ele voltar? Veremos. Você é muito forte. Não é força. É sobrevivência. No fim de semana seguinte, Nicolas apareceu no teatro com 2 caixas de papelão. Estas são as primeiras doações de livros da nossa editora parceira. Pensei em trazê-las pessoalmente antes que os correios as perdessem. Pensei que você já estaria em Nova York. Ela disse, meio sorrindo. Ainda não. Mas talvez eu esteja a caminho. Ela assentiu. Não insistiu. Quer assistir a um ensaio? Claro. Eles se sentaram na última fileira. As crianças ensaiavam uma cena de reconciliação escrita por um dos alunos mais tímidos. Um dos personagens dizia, eu fui embora porque pensei que o mundo era maior que você. Mas descobri que o mundo sem você era menor que qualquer coisa. Livia sentiu o estômago revirar. Nicolas também. Quando o ensaio terminou, ambos permaneceram em silêncio. Aquela fala, ele começou, foi escrita por Mateus, de 11 anos. Ele nunca tinha escrito nada antes. Ele sabe do que está falando. Crianças sempre sabem. Nicolas pegou a mão dela. Eu ainda não fui embora. A transferência foi adiada. Mas a decisão ainda está aqui, disse ele, tocando o peito. E você já fez sua escolha. Não completamente. A verdade é que parte de mim quer crescer lá fora. Mas a outra parte não quer deixar o lugar onde encontrei a paz. Ela apertou a mão dele. Então não tenha pressa. Só não me peça para esperar. Eu nunca pediria. Ela sorriu. Porque se eu for ter você, Nicolas, quero você por inteiro, não apenas uma parte. Na segunda-feira, ela acordou e encontrou um envelope debaixo da porta. Era de Nicolas. Dentro, um bilhete escrito à mão. Livia, as palavras me escaparam, mas a saudade nunca. Esta foto foi tirada em um sábado, enquanto eu me perguntava se você estava sob o mesmo sol que eu. Não sei o que somos agora, mas sei que você ainda é meu norte. Com o bilhete, uma pequena pulseira de cor com um pingente de aviãozinho. Livia assegurou, sem saber se era um adeus ou um espere por mim. Mas ela sabia que era sincero. E por enquanto, isso era suficiente. Quando Nicolas partiu para Nova York, não houve uma despedida adequada. Ele não apareceu no projeto naquele dia. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Livia descobriu por Clara, que recebeu um memorando interno da empresa. CEO Nicolas Smith inicia novo ciclo internacional na sede americana. Duração desconhecida. Parecia estranho. Mas não era injusto. Livia entendeu. Talvez ele não tivesse força para partir com ela olhando daquele jeito. Talvez ele tenha escolhido carregar aquele último toque de mãos como um adeus silencioso. Ela respeitou isso. Mas doeu. As semanas que se seguiram pareceram mais longas do que os dias permitiam. Ela preencheu seu tempo com tudo que pôde.
Mais oficinas, planejamento da nova peça, viagens para arrecadar fundos. À noite, respondia e-mails até tarde, mesmo quando não precisava. Como se o som da digitação pudesse abafar o silêncio que Nicolas deixara para trás. No início, ele mandava mensagens curtas. Cheguei bem aqui. Apartamento pequeno, mas aconchegante. Primeira reunião internacional hoje. Estou nervoso como um estagiário. Encontrei uma cafeteria como a nossa. Quase pedi capucino com canela. Ela respondia com cuidado. Com medo de parecer que esperava demais. Mas, lentamente, as mensagens foram desaparecendo. Primeiro uma vez por dia, depois uma vez por semana, até pararem. Não por causa de uma briga. Não porque os sentimentos tivessem desaparecido. Mas porque, às vezes, a vida empurra as pessoas em direções diferentes. E o que antes parecia tão forte começa a desvanecer com o tempo. Livia não insistiu. Ela respeitou o silêncio da mesma forma que se respeita uma estação que chega sem aviso. Mas guardava o bilhete dele dentro do livro que lia todas as noites. E usava a pulseira com o aviãozinho todos os dias. Uma tarde, ela sentou-se na cafeteria do projeto ao lado de um novo voluntário. Marcelo, um professor de história com um sorriso gentil e uma voz calma. Você já teve alguém que mudou sua vida só por estar nela? Ele perguntou enquanto dividiam um pedaço de bolo de fubá. Livia pensou por um momento. Sim, mas ele não apenas passou. Ele ficou, mesmo de longe. E ele ainda muda sua vida. Todos os dias. Marcelo não perguntou mais nada. E ela agradeceu por isso. As crianças sentiam falta de Nicolas. Sempre perguntavam, o cara da estrela torta vai voltar, aquele que traz pão de queijo, o namorado da tia Livia. Ela ria. Às vezes dizia, não sei. Outras vezes, talvez. Mas no fundo, parte dela também queria saber. Um dia, Mateus, o menino que escreveu a cena de reconciliação, entregou-lhe um novo bilhete. Ele foi para longe. Mas às vezes, as pessoas vão longe só para aprender o caminho de volta. Ela segurou aquele bilhete com mais força do que esperava. No quarto mês após a partida de Nicolas, Clara apareceu com um envelope. Provavelmente não deveria te mostrar isso, mas acho que você precisa ver. Era uma revista de negócios, uma edição especial sobre executivos trabalhando no exterior. Na página central, uma entrevista com Nicolas. Nova York é uma escola, mas o que mais me ensinou foi alguém que não está aqui. Ela me mostrou o que significa estar presente, mesmo na ausência. Livia leu aquela frase várias vezes, sem saber se sorria ou chorava. Ele estava pensando nela, mas não dizia. Ela também, mas ficava quieta. Então um dia, quando chegou ao projeto, havia uma caixa esperando em sua mesa. Sem remetente. Ela abriu com cuidado. Dentro, havia apenas um envelope pardo e uma foto. Nicolas sentada em uma arquibancada de parque com uma criança no colo, sorrindo. Dentro do envelope, um novo bilhete. Livia, as palavras me escaparam, mas a saudade nunca. Esta foto foi tirada em um sábado enquanto eu me perguntava se você estava sob o mesmo sol que eu. Não sei o que somos agora, mas sei que você ainda é meu norte. Ela encostou a testa na mesa e chorou. Sem som. Sem drama. Apenas uma lágrima que precisava sair. O tempo passou, um semestre inteiro. A nova peça foi um sucesso. Os alunos apareceram na TV local. A cidade apoiou oficialmente o projeto. Livia foi indicada a um prêmio de impacto social. Ela sorria para tudo isso. Mas havia um espaço dentro dela que não podia ser preenchido com realizações. Era a parte que se lembrava de sua risada silenciosa, do silêncio confortável, das conversas sobre tudo e nada, das mãos que se encaixavam perfeitamente nas dela como se fossem feitas para isso. Mas ela seguiu em frente. Ela seguiu em frente porque amava. E o amor, ela aprendera, também significava deixar ir. No início do inverno, algo aconteceu que mudou o ritmo da cidade. Um festival cultural internacional anunciou que apresentaria uma peça infantil inspirada em um projeto social brasileiro. Era o projeto dela. Os organizadores entraram em contato. Queriam levar a peça para Nova York. Livia leu o e-mail 2 vezes antes de acreditar. Ela reuniu a equipe. Compartilhou a notícia, segurando a emoção. Vamos apresentar nossa peça em outro país. Vamos mostrar nossos filhos para o mundo. As crianças vibraram. Os voluntários se abraçaram. Mas por dentro, uma tempestade silenciosa se formava. Nova York. Ele estaria lá. Durante os preparativos, ela cuidou de tudo.
logística, voos, permissões. Não mencionou Nicolas para ninguém. Chegaram à cidade no fim de semana antes da apresentação. Os alunos ficaram em um hotel modesto. Ela dividiu o quarto com Clara. Na noite anterior ao espetáculo, enquanto organizava os figurinos, Clara perguntou: "Você vai procurá-lo?" Livia respondeu sem olhar: "Não sei se devo." "Ele vai te procurar. Talvez ele já tenha procurado e não encontrou mulher que eu não sou mais. E se ela ainda estiver em algum lugar dentro de você?" Livia deu um sorriso triste. "Então deixe que ele a encontre." "Mas não porque eu pedi. Porque ele quis." Na manhã do espetáculo, tudo correu como planejado. As crianças foram encantadoras. O público estrangeiro aplaudiu de pé. Livia, cheia de emoção, foi chamada ao palco. Recebeu flores. Fez um discurso. Este projeto nasceu da escassez. Mas floresceu com amor. E hoje, atravessa oceanos não por ambição, mas por amor. Ela não viu, mas alguém nas fileiras de trás se levantou e saiu antes do final. Naquela noite, de volta ao hotel, enquanto organizava os materiais, alguém bateu na porta. Clara atendeu. "É para você", disse ela, apontando. Livia caminhou até a porta e parou. Nicolas. Jeans, jaqueta escura, olhos quietos. "Eu te vi no palco. Quis sair antes que nossos olhos se encontrassem cedo demais." Ela não disse nada. "Eu queria ser aquele que merecia estar naquele palco com você. Mas o mérito é todo seu." Ela apenas assentiu. "Não parei de pensar em você, Livia, mas precisei descobrir quem eu era sem você por perto. E agora, acho que finalmente entendi." "Entendeu o quê?" "Que você não é meu mundo. Você é a bússola. E o mundo é meu para escolher. E eu escolho voltar para onde quer que você esteja." Livia sentiu o peito apertar. "Eu também precisei de tempo, e entendi que amar de verdade alguém significa deixá-lo ir. Mas às vezes, quando eles voltam," ela deu um passo, "percebemos que o amor estava apenas quieto. Ele nunca parou." Ele tocou a mão dela. "Ainda há um lugar para mim no seu mundo." "Sempre houve." Ele sorriu. Ela chorou. E pela primeira vez em muitos meses, o silêncio entre eles não era vazio. Parecia lar. O projeto deixou uma marca profunda na cidade. Após a apresentação em Nova York, as crianças foram convidadas por escolas e ONGs para compartilhar suas histórias, suas peças e suas vozes. Livia continuou gerenciando tudo com paixão, agora com mais voluntários, melhor estrutura e mais paz. Nicolas continuou prestando consultoria para empresas americanas, mas com uma agenda muito mais leve. Começou a recusar ofertas que não se alinhavam com seus valores. Gerenciou alguns bons contratos e, com o resto do tempo, fez questão de estar perto. Nos fins de semana, eles vagavam por pequenas cidades no interior de Nova York. Nicolas dizia que queria descobrir lugares que não aparecem nos guias de viagem. Livia dizia que, no fundo, ele só queria desculpas para comer torta de maçã de feiras de agricultores. Eles riam disso. Riam de tudo. Riam um com o outro, e isso tornava tudo mais leve. Mas naquele sábado em particular, Nicolas estava agindo de forma diferente. "Confia em mim, Livia, é apenas um passeio." "Nicolas Smith, você uma vez me levou para pintar uma parede, chamando de piquenique de arte. Tenho motivos para suspeitar. Mas você pintou a estrela mais bonita que já vi. Era torta, mas única." Ela riu, mas concordou. No carro, ele colocou suavemente uma venda sobre os olhos dela. "Isso não é um sequestro, eu prometo. Se for para um lugar com café, não vou denunciar. Terá mais do que isso." Quando pararam, Nicolas removeu lentamente a venda. A cena parecia um filme. Um campo de flores com vista para um lago calmo, luzes penduradas nas árvores, almofadas sob uma tenda branca e 2 taças de champanhe em uma pequena mesa rústica de madeira. Fotos dos dois estavam penduradas em barbantes, formando uma linha do tempo delicada e divertida, desde o pedido de champanhe até o último abraço no teatro. Livia piscou várias vezes. "Nicolas, o que é isso?" Ele não respondeu. Pegou a mão dela, caminhou até o centro do gramado e se ajoelhou. Livia cobriu a boca com as mãos, com os olhos cheios de lágrimas. "Esperei tanto por este momento e agora quero que dure para sempre", disse ele. "Não acredito nisso. Livia Martins, você entrou na minha vida virando tudo de cabeça para baixo, incluindo minha identidade. E depois disso, você me ensinou que o amor não é sobre certeza, é sobre escolha." Ela já ria entre as lágrimas.
Você me ensinou que posso abrir mão do controle e ainda me sentir inteira, que posso ser a CEO do meu coração, mas só se você for meu parceiro nesta história. Ela balançou a cabeça, emocionada. Então eu te pergunto, com tudo que sou, você quer casar comigo? Ele abriu a caixa. O anel era simples, com uma pequena pedra em forma de estrela. Sim, a estrela torta. Nicolas, você está falando sério. É a estrela mais torta e mais bonita que consegui encontrar. Ela também se ajoelhou e o abraçou com força. Claro que aceito. Quero, agora, amanhã e para sempre. Ele a girou na grama, rindo. Ela derrubou uma almofada, quase caiu sobre a mesa e eles riram mais do que choraram. Mas só com uma condição, disse ela. Qual é? Que você continue me servindo champanhe, mesmo quando tivermos 80 anos. Combinado. O casamento foi realizado em um vinhedo na região de Finger Lakes, conhecida por seus vinhos doces e campos verdes com vista para o lago. O dia estava fresco, o céu claro, a brisa leve. Livia queria tudo ao ar livre, entre vinhas e árvores. Queria que as crianças do projeto estivessem lá, e elas estavam. Algumas entraram segurando cartazes engraçados. Ele finalmente percebeu que era amor. A noiva ainda é a chefe, mas agora com um anel. Champanhe e uma estrela começaram tortos, terminaram perfeitos. Nicolas entrou ao som de um violino, com um sorriso nervoso, ajustando o paletó, sussurrando para o irmão que aquele era o discurso mais difícil de sua vida. Livia entrou sem véu, usando um vestido leve e flores no cabelo, segurando um buquê de flores silvestres. Ela caminhou lentamente em direção a ele, com os olhos cheios de lágrimas. Os convidados ficaram em silêncio. Quando chegou a ele, Nicolas sussurrou, eu te amo. Ela sorriu e respondeu, eu também te amo. Agora cala a boca antes que eu comece a chorar. A cerimônia foi conduzida por uma das professoras do projeto, que disse, esta união começou por acaso, mas cresceu com propósito. Eles escolheram o amor todos os dias, mesmo nos silenciosos. Isso é raro. Isso é real. Depois vieram os votos. Nicolas foi o primeiro. Livia, você me ensinou a rir de mim mesmo, a respeitar meus silêncios e a transformar o medo em pontes. Com você, aprendi que a vida não precisa ser uma planilha perfeita. Pode ser uma peça cheia de improvisos e ainda assim ser a mais bonita de todas. Ela enxugou os olhos. Nicolas, você me mostrou que até os CEOs têm corações, que até o homem mais lógico pode aprender a sentir profundamente. Com você, descobri que o amor pode ser um lar e que minha casa sempre teve seu nome na porta, mesmo quando você estava longe. Eles trocaram as alianças sob aplausos e, no final, brindaram com, é claro, champanhe. Na recepção, Nicolas planejou uma surpresa. Um pequeno palco onde as crianças apresentaram uma cena sobre um chefe disfarçado que se apaixona por uma heroína corajosa. Foi hilário, doce e cheio de referências que todos entendiam. Livia riu o tempo todo. No final da apresentação, uma das meninas lhe deu uma nova estrela torta feita de papel brilhante. Tia Livia, para você nunca esquecer como tudo começou. Ela segurou o presente como se fosse um troféu. Nunca vou esquecer. Mais tarde naquela noite, depois de dançar, rir e chorar mais uma vez, Nicolas puxou Livia para fora do local. Vem comigo. Eles caminharam até a beira do lago no vinhedo, onde luzes flutuantes brilhavam na água. Estava quieto. Apenas o som das folhas e da brisa. Lembra quando você disse que era forte o suficiente para deixar alguém ir se fosse preciso? Lembro. Eu voltei, mas só porque percebi que não há paz sem você. E agora quer ficar. Ficar de verdade. Ela apertou a mão dele. Então vamos ficar. Um com o outro. E conosco também. Ele a puxou para um abraço. Você ainda quer um CEO ou prefere um homem desajeitado e apaixonado que ainda confunde as portas de entrada nas festas? Quero alguém que consiga me encontrar mesmo de olhos vendados. Então é quem você tem. Eles se beijaram ali mesmo, sob o céu claro. E ao fundo um dos meninos gritou, ei, se vocês se beijarem com mais força, essa estrela torta vai voar. Eles riram. E naquele momento entenderam que a vida é feita de encontros improváveis, identidades trocadas, medos, escolhas. O que você achou da história de Nicolas e Livia? Deixe seus pensamentos nos comentários. De 0 a 10, que nota você daria para esta história? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E aproveite para assistir a mais histórias comoventes clicando aqui na tela final.